Vamos ao nosso mapa para ver como as pesquisas evoluíram ao longo dessas semanas. A gente começou mostrando esse mapa em agosto, no começo das eleições, e agora, 2 dias das eleições, como que ficou o resultado geral, né? Lembrando que a gente tenta analisar aqui como o peso da polarização nacional nas capitais, né? Bom, gente, de maneira geral, quando a gente olha para os números em geral, a gente não tem muita alteração nas cores do mapa, tá? Então, se em agosto a gente tinha 10 capitais, né, onde o candidato do Bolsonaro está à frente, que são as capitais em azulzinho, hoje nós temos 10 também, então é o mesmo número. Teve mudança de capital para capital, mas no geral seguem 10. Se em agosto a gente tinha 4 capitais onde os candidatos do Lula estavam à frente, hoje a gente tem 3. Mudou um pouquinho também, antes Rio Branco aqui, o candidato do Lula estava à frente, antes a gente não tinha o candidato em Teresina, Fábio Novo, né, em Teresina à frente, então mudou, às vezes, uma capital para outra, mas no geral a gente tem o mesmo número. Também 5 capitais em roxo, onde os candidatos do Lula e os candidatos do Bolsonaro estão em empate, e 8 capitais onde os candidatos independentes estão à frente, né, e antes era 7. Então, de maneira geral, ainda que tenha uma ou outra mudança a depender da capital, né, quando a gente olha para o quadro geral, a gente tem um cenário bastante parecido e, por enquanto, né, aquele peso da polarização que a gente esperava que fosse ter nessas eleições municipais não confirmou. Mas lembrando, gente, isso é importante dizer, que o cenário ainda está bastante indefinido, né? Eu acho que tanto São Paulo, né, como Belo Horizonte, as pesquisas que saíram aí nos últimos dias mostram esse cenário de indefinição. A gente não sabe quem vai estar no segundo turno, mas isso também se dá em várias outras capitais, né? A gente tem aí, dependendo da capital, 45%, 50% de gente indecisa. A gente mede isso naquela pergunta no espontâneo, né? Em quem você vai votar? E aí o número é realmente alto, né? Então tem um cenário de bastante indecisão. Esses próximos dias vão ser fundamentais para a gente ter o resultado de domingo. Perfeito, querida. E a gente viu uma tendência de crescimento do bolsonarismo, inclusive na última avaliação do agregador que a gente fez aqui, o Jairo disse isso, que o mapa ele estava muito mais verde, né, William? A gente vinha acompanhando isso, que significa que nenhum dos dois, nem Lula, nem Bolsonaro, e ao longo das 2 últimas semanas a gente viu ele ficando um pouco mais azul. Jairo disse que isso tem a ver com a característica de chegada do próprio bolsonarismo e, ao que tudo indica, aqui a menos de 48 horas do início da votação, me parece que essa característica se mantém, né? Isso, é que na semana passada teve uma chegadinha maior dos candidatos do Bolsonaro, então ele ficou mais azul. E agora essa semana teve uma recuperaçãozinha dos candidatos independentes e também dos candidatos do Lula, né? Então eu acho um cenário super emblemático, por exemplo, Fortaleza ali, né, no Ceará, que está roxo, que a gente começou com um cenário onde tinha uma disputa com os 2 candidatos sem apoio, né, era o Sarto, que era o atual prefeito, com o capitão Wagner, e hoje quem está disputando é o candidato do Lula e o candidato do Bolsonaro, PT e PL, um clássico, né? Então, esse ficou roxo. E Minas Gerais também é uma Belo Horizonte, né, bastante emblemático, que estava o Tramonte ali surfando, né, e teve uma chegada também importante do Bruno Engler. Mas foram algumas movimentações, César, mas no geral não mudou muito as cores, assim, sabe? Então tem uma cidade que veio para cá, outra que veio para cá, mas quando a gente olha para o mapa como um todo, comparando desde agosto com agora, a divisão, né, entre candidato do Lula e do Bolsonaro parece ser mais ou menos a mesma.